Salve aí, galera, de boas? Tranquilão? Na paz? Suave? Estamos aqui, ó, degustando um vinho. Mas será que eu tô degustando de maneira correta? Fala aí, Fernando, como que degusta um vinho? Legal sua pergunta. Depende muito do estilo do vinho, branco, rosé, normalmente não, abriu a garrafa e bora, corre para abraço. Espumante também, até para não perder o gás carbônico dele ali. Os vinhos tintos, sim, é legal, ele ficou, tadinho, ficou lá às vezes 1 ano, 2, 3, preso lá, coitado. Como eu falei, é um ser vivo, né? Então, os vinhos tintos mais leves, assim, se você conseguir deixar aí uma meia hora aberto antes de tomar, se for possível, se não for também, toma e vamos que vamos. Se eu abrir um desse daí, já colocar aqui, por isso que tem até o decantador, né? Isso. Você pode aerar ele na garrafa, então eu falei, vinho leve meia hora, médio corpo 1 hora e os encorpados 1h30, seria o tempo ideal. Falando dos vinhos, né, os mais tradicionais aí. E aí eu acho que se você não tem esse tempo, você pode aerar, que a gente chama, né, que é o vinho entrar em contato aí com ar. Você pode fazer isso na própria garrafa, na própria taça, né? Você serve o vinho, vai fazer vai girar a taça para ele oxigenar e abrir mais os aromas ali, um pouco mais rápidos, né? Existem também hoje aeradores, né? Ou decanters que facilitam esse processo também. E tomando devagarinho, vai chegar um momento que ele cada gole você vai sentir uma diferença, porque ele vai entrando mais em contato, vai mudando um pouco o vinho, assim, em alguns casos. Que você começa a beber é diferente do vinho que você termina. Normalmente sim. Os tintos, quanto mais tempo ele aberto e na taça ou num decanter, ele vai mudando a cada gole. Isso que é legal do vinho. Em restaurante, quando você abre um vinho aqui, você dá para a pessoa provar para ver se pode servir. O que a pessoa vê ali? O que ela sente? Fala, não, tá ruim. Como que? É legal. Porque de vez em quando eu saio, vou em restaurante e tal, aí me servem, pode servir? Aí eu fico ali naquela... Calma, deixa eu ver. Fazendo todo o mise-en-scène desnecessário. Tá uma delícia, mas tipo, pode servir, valeu. Mas... Então, né, em restaurante, assim, na verdade é para saber tecnicamente, para saber se o vinho está em perfeitas condições. Quando o sommelier faz isso, olha, esse é o vinho que o senhor escolheu, serve e espera você degustar para ver se a sua análise, se você acha que o vinho tem alguma coisa que está incorreto, está buchonê, como eu falei, que às vezes acontece, né? Ou se ele está bom. Então é mais para, assim, mas tem que ser rápido, né? É igual o VAR, tem que só tomar uma decisão rápida. Não pode ficar meia hora você lá girando, deixando o sommelier parado, putz, não sei. Não, é só para sentir o aroma. Deu um golinho, não sentiu nada muito estranho. Avinagrado que a gente fala, porque quando ele tá buchonê, ele tem um gosto assim de vinagre, assim, você percebe que não é vinho aquilo. Então você fala, olha, sommelier, eu acho que esse vinho não tá legal, tô sentindo um gosto de vinagre, tá estranho, o que você acha? Aí ele vai provar e vai falar, putz, realmente esse vinho tá buchonê, ou tá estragado, ou aconteceu alguma coisa, vou trocar a garrafa pro senhor. Isso acontece, é bem raro acontecer, mas acontece, então esse momento serve para isso. Agora a sua degustação pessoal, tecnicamente, eu estou falando, né, como numa confraria com os amigos ou até os profissionais, né, quando vão fazer análise do vinho, existem 3 aspectos, né, olho, nariz e boca, né? Então, primeiro é o aspecto visual. Então, a gente olha o vinho no visual para definir a cor. Esse vinho, por exemplo, ele é um rosé
mais claro, mais um tom de salmão, um tom rosa, médio corpo, ou um tom de cereja. Esse aqui é um tom de cereja. Isso ele já quer dizer alguma coisa pra gente. Se ele tem um tom mais forte, provavelmente ele vem de uma uva mais encorpada, né? Então já é um indício de que um vinho, por exemplo, não é um rosé, por exemplo, de Pinot Noir, de Grenache, uma uva mais leve, né? Então esse aspecto para ver se o vinho está turvo, às vezes ele está turvo, pode ser um defeito, ou pode ser o produtor que quis vinificar desse jeito, sem filtrar, enfim, é uma característica para a gente anotar, né? Então esse é o primeiro aspecto dando uma degustação, é o visual. Depois, nariz, o olfativo. Então a gente vai descobrir os aromas que esse vinho tem. Nesse caso, o que você acha aí? O que você sentiu no nariz? Cara, se fosse o tinto, eu ia falar o padrão de todo mundo. Amadeirado. Rosé não existe, quase não existe rosé amadeirado, né? Pode ser fermentado em barrica, mas é muito raro, assim. Normalmente é sem madeira. Não sei, falaria que é frutado, mas acaba sendo muito mas não é superficial. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar, por exemplo, o vinho tem cheiro de uva. A pessoa tem vergonha de falar, pô, mas e daí? Não veio de uva, né? Não veio de uma uva, então por que não? Mas é claro que tem gente que tem mais facilidade de sentido que outros, né? Mas vamos lá. Eu sou meio... Eu acho que não, sem dúvida fruta, mas assim, frutas que para mim muito morango, cereja, framboesa, esse tipo de fruta, assim. Até mais pro morango do que pra framboesa, assim. Acho que é uma fruta mais fresca mesmo, assim, não tão passada, não tão madura. Mas tô brincando, mas esses dias eu tava provando um vinho branco, não lembro qual que era. Fiz assim, me veio um cheiro meio que de mexerica. Não sei se tem muito a ver, mas pra mim naquele momento foi... Porque você vê, por exemplo, mexerica, ela é o quê? Uma fruta cítrica. A cítrica é um dos elementos que tem no vinho também. Pode ser mexerica. Eu acho que no nariz... Com vergonha de falar vergonha de falar, destoa muito, exatamente, né? A mexerica, a uva, o que é. Mas é isso, no nariz também, para ver se a gente se existe algum defeito no vinho ou não, e que definir quais os aromas que ele tem, né? É legal também falar dos aromas, que isso aqui é mais técnico, tá? Mas assim, existem aromas primários, secundários e terciários. Nesses aromas primários, o vinho é o primeiro aroma, né? Que o vinho traz, a fruta traz, que é aquilo que a gente está falando, que fruta que é? Putz, morango, cereja, legal. Aroma secundário, normalmente nos vinhos tintos ou brancos que passam por barrica de carvalho. Ele sofreu uma influência de madeira, de barrica de carvalho, no envelhecimento ou na vinificação, na fermentação. Ele vai agregando um aroma que pode ser de baunilha, coco, chocolate, um tostado, né? E os aromas terciários são os aromas que eles se dão com a evolução do vinho em garrafa, né? Então, o vinho já está pronto, mas está lá na sua adega 5 anos. Se você tivesse tomado ele hoje, ele estaria de um jeito. Em 5 anos ele vai ganhar outros elementos de aromas, porque teve essa evolução na garrafa também, que aí já são aromas terciários que a gente fala tabaco, couro, são coisas mais específicas, assim, que só na evolução da garrafa que ele acaba te dando, né? Mas voltando lá para a degustação. Então, o nariz é isso, né? E pro final é a boca, né? É onde a gente vai dar um gole generoso ali, e aí sim, na nossa língua, porque que existe muita gente pergunta, mas por que o sommelier toma e fica fazendo gargarejo, né? Não é bem assim, na verdade você toma um gole generoso e deixa o líquido escorrer pela língua, porque na ponta da língua é onde a gente vai sentir a doçura. Mais para o centro é o salgado, nas laterais é a acidez, né? E no fundo é o amargor. Então,
Por que a gente, às vezes, quando toma uma coisa mais ácida, né, um suco de laranja, por exemplo, você deixa escorrer a nossa boca saliva, né? Porque ela saliva bem aqui embaixo, porque é aqui que dá acidez, né? Então, quando a gente degusta o vinho, a gente deixa escorrer ele pela língua para sentir se o vinho passar por todas essas camadas da língua para definir se o vinho é mais frutado, qual o teor de doçura, se ele é mais ácido, se ele tem um amargo no final que está incomodando ou é bom, né? Mas por isso. Então vamos entender todo esse processo. Degustar. É treino, né? É treino. Quanto mais bebe, mais a gente sabe. Você estava falando que o Brasil consome, em média, cada pessoa ali, 3 litros. Hoje no Brasil a gente ainda está engatinhando, assim, em relação ao consumo, né? Hoje a gente está em torno de 2,7, 3 litros de vinho per capita, consumo anual, né? Não sai muito, já estamos nesse número há um tempão, né? Enquanto países produtores, os europeus, Argentina, Chile, Uruguai, por volta de 30 litros. Caramba! É cultural mesmo, né? Eu acho que eles também começaram antes, eles são grandes produtores, super antigos e tradicionais, mas a gente vai chegar lá, com certeza. Você está fazendo a sua parte? Eu estou fazendo minha parte, todo dia. Você tem feito a sua? Não. Agora vai começar a fazer. Estava fazendo de maneira incorreta, agora eu acho que eu dei uma melhorada. Legal. Obrigado. Que isso? E na boca, o que você sentiu desse vinho? Você achou que ele mais seco, um vinho seco, meio seco ou doce? Achei ele de meio seco para doce. Porque ele é bem frutado, então causa essa impressão mesmo. Nas laterais ali, onde você falou que dá acidez, senti ele bem ácido. Sim, tem uma acidez boa, né? Boa. Isso é legal, quando tem um vinho muito frutado, assim, que tem essa característica de ser mais doce pela fruta dele, né? Então tem que ter uma acidez boa para balancear isso, porque senão ele fica um vinho muito enjoativo, fica só aquele vinho meio seco e não tem aquele balanço da acidez para equilibrar. Então, e outra coisa legal que eu adoro falar de degustação, essa terceira fase que é a gustativa, né? Que é a boca, é uma coisa que chama persistência, que é uma análise que a gente faz tecnicamente quando está analisando um vinho, pessoalmente, para eu definir o que eu achei dele. Depois que você tomou esse vinho, degustou, quanto tempo você ficou com aquele gosto do vinho na boca, que a gente chama de persistência. Isso é legal. Isso também é uma característica para definir se o vinho tem qualidade ou não, né? Porque às vezes você toma um vinho, um segundo já você nem sabe que estava bebendo. Tem uns que você fica ali 10 segundos e o aroma ainda, o gosto está ali, esse daqui fica gostoso. Aquele gostosinho, né? Tem uma persistência média, né? E um retrogosto bacana, assim. Então, esse seria o último aspecto da degustação, da terceira fase da degustação, né? A gustativa, então, persistência e retrogosto e tal. É bom sempre ter uma água para galera não ficar bêbada? Sim, é sempre bom, sempre bom. Uma aguinha para acompanhar e intercalando com vinho. Aí, viu, galera? Pra não ficar bem louco, né, mano? É degustar, não é ficar bêbado. Degustar com calma, tranquilidade. Por isso que não tomar muito rápido. Não, tô brincando. Por isso que a gente tá aqui, tranquilo. Bebendo de boa. É pra degustar, não é pra aprender a ficar bêbado. Isso. Qual que é a diferença de um vinho ser tipo uns 30 reais, 50 reais e outro ser mil? Fechou? Vamos fazer outro vídeo? Vamos embora. Moleque, mais uma oportunidade pra beber mais. Nossa, valeu. Se inscreve no canal aí, galera. Tamo junto, valeu. Putz, quando você é adolescente, né? Na época das quermesses, cara. A gente ia pras quermesses, comprava aquele galão de 5 litros, vomitei na vara, não dava tempo de chegar no banheiro, só abria a janela assim, e era a lavanderia da minha mãe. Minha mãe acordou cedo pra lavar roupa, ela olhou pra janela, nossa, ela me tirou da cama com a vassoura, fez eu limpar aquilo tudo lá bêbado ainda, porque eu ainda tava...